você vai ver agora mais uma história de dor e sofrimento aqui no Gazeta Alerta. Mas você pode ajudar. É o apelo de uma mãe que tem uma criança acometida de uma grave doença, a hidrocefalia. A criança perdeu o benefício do INSS e agora a família não tem dinheiro sequer para a alimentação. Você vai acompanhar comigo essa história com Rose Lima. Rose, é com você. É exatamente isso, Glória Silvia. Nós estamos aqui no bairro da Glória, na rua Santa Rita, uma rua que fica bem atrás do Colégio Tancredo Neves, aqui no bairro da Glória. E nós estamos aqui, Glória, para contar um pouco da história, que não é uma história boa de se contar, mas que a gente tem o dever, tem a obrigação de fazer isso, que é a história do Richard Alves de Araújo. Esse garoto aqui de 12 anos, o Richard completou 12 anos agora no último dia 13 de julho. O Richard ele tem um problema congênito, desde os 2 meses de idade que ele começou a apresentar a hidrocefalia. E desde criança que a família inteira, principalmente a avó, vem lutando contra a doença e lutando para dar o mínimo de dignidade para o Richard. Só que ele tinha uma pensão do INSS. Mas segundo a avó dele, que está aqui ao meu lado, a dona Maria Elza Alves, faz 4 meses que a pensão do Richard simplesmente foi cortada. O que foi que eles alegaram no INSS, dona Elza, para cortar a pensão do Richard? Eles alegaram que não podia mais, ele não podia receber porque o pai dele podia muito bem cobrir a pensão dele. E o pai dele trabalha com o quê? Trabalha no posto de lavar carro. Ele ganha mais ou menos quanto por dia? R$30 por dia. E vocês já tentaram retornar no INSS, conversar com o pessoal? Retornemos lá, a mulher veio foi com ignorância com nós. O que o Richard precisa para ter, no mínimo, um pouco mais de conforto? O que ele usa muito? Fralda. Mas sem o dinheiro da pensão dele e a avó que não trabalha e precisa cuidar dele, porque ele precisa de cuidados constantes, 24 horas do dia, porque é uma criança que não faz nada sozinha, o que acontece? Só o pai trabalhando, ele é lavador de carro em um lava-jato, não consegue sustentar a família toda. Então nós estamos aqui, a dona Elza nos chamou aqui para fazer esse apelo a você que está em casa. O Richard, ele precisa de fraldas descartáveis, porque ele pouco se movimenta. A alimentação dele é como se fosse uma alimentação de criança. Ele come comida normal, de panela, mas ele come muito mingau. E principalmente, o que a dona Elza estava conversando comigo agora há pouco, Glória Silva, é a possibilidade de eles receberem a doação de uma cadeira de rodas. Mais uma cadeira de rodas com aquele encosto para a cabeça, já que o Richard, ele não tem o movimento, não tem o apoio da cabeça. Então uma cadeira de rodas normal, infelizmente não vai adiantar. Teria que ser uma cadeira de rodas com apoio, para poder ele sair um pouco dessa cama. Dona Elza disse que leva ele no quintal, deixa ele um pouco na rede, mas a maior parte do tempo ele fica nessa cama. E como a gente sabe, fica muito tempo deitado, acaba criando aquelas escoriações, aquelas feridas nas costas, o que agrava ainda mais a situação do paciente. E outra coisa é exatamente essa questão do INSS, que seja revisto aí o processo do Richard, porque ele necessita dessa aposentadoria. Tem um número de telefone aqui, que é o número de telefone da vizinha da dona Elza, a casa que fica bem aqui ao lado. Eu vou dizer aqui o número do telefone, mas já está aí no seu rodapé, você que está em casa já está vendo aí o número do telefone, é o 3225-2971. Direto do bairro da Glória, Rose Lima para o Gazeta Alerta.